Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estaremos nesse próximo domingo estudando acerca sobre a consciência, o tribunal interior. E um assunto bem relevante que eu achei interessante de tratarmos, quero ser bem rápido acerca dessa questão, é que alguns dos irmãos podem levantar essa questão e daí, biblicamente, juntamente também com alguns comentários bíblicos, nós iremos levantar e defender a nossa tese, que acredito que é de boa parte dos irmãos que estudam a palavra de Deus. Nós iremos tratar acerca da consciência. Nós observamos na lição de número 6, a qual iremos estudar próximo domingo, que a consciência ela é um sensor do ser humano que vai corrigi-lo mediante uma situação ou também, de certa forma, elogiá-lo quando ele comete alguma coisa de valor. Nós não queremos entrar no mérito de onde está localizado o sensor, a consciência, se na alma ou se no espírito, embora aqui nós temos a nossa posição, a qual nós não queremos expô-la no momento. Mas o interessante é cada professor passar para os alunos que nada consegue trazer a salvação para o homem a não ser através de Cristo Jesus. Se nós formos observar, em João 14,6, Jesus diz: eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus já declara que para obter o céu de glória, para obter a salvação, é só através dele. E com isso eu quero já defender a tese que não há, meus irmãos, meio de obtermos a salvação. Tudo bem que alguns podem defender por falta de conhecimento ou até mesmo alguma dificuldade que o ser humano ele será salvo de acordo com a consciência. Eu sei que você já fez essa pergunta. Presbítero André, e aqueles que não conhecem a Jesus como Salvador? O que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser salvos ou eles serão salvos? Meus irmãos, é um tema um pouco delicado que nós não queremos entrar no mérito aqui da revelação que Jesus teve com Paulo, porque a revelação que foi revelada para nós e que nós cremos é a palavra. E se a palavra nos diz que não há outro meio de salvação, já elimina qualquer outro tipo de pensamento. Meus irmãos, ninguém será salvo por conta da sua consciência. Alguns têm levantado essa questão em dizer que fulano que não conhece a Jesus, as pessoas ou as tribos ou as comunidades que não conhecem a Jesus serão salvas pela consciência do bem e do mal. Mesmo ela não conhecendo Jesus, em Romanos 2:2, Paulo vai dizer que Deus ele irá julgar a cada um de acordo com a sua consciência. Meus irmãos, defender essa tese é levantar entre nós uma heresia muito grande. Em Atos 4, capítulo 4 e versículo 12, a Bíblia vai nos dizer que não há outro meio, não há outro nome que possa dar a salvação a nós. Não existe outro meio. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, em Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Efésios 2:8 e 9 vai dizer que a salvação ela é pela graça, não é pelos nossos méritos, para que a gente não se glorie desses méritos, mas é pela graça de Deus. Meus irmãos, é um tema muito sério ao qual vai tirar o mérito de Cristo. Se alguém defende que a consciência salvará aqueles que não conhecem a Jesus, vai eliminar toda a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Vai eliminar a carta, pois a carta, se nós observarmos, vai falar de graça. Qual seria o sentido de evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus, que se no momento em que eles não conhecerem, eles serão salvos de acordo com a sua consciência? Não há nenhum outro meio de salvação. Se nós observarmos, existem alguns comentários, alguns livros que vai defender a tese que nós estamos defendendo. João 14:6, Jesus já disse. Romanos 10:13 e 15,
a Bíblia vai nos dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Como é que crerão? Não quero trazer o mérito em que Jesus pode se revelar. Eu não estou falando disso porque é outro assunto delicado. E como ouvirão se não há quem pregue? Qual seria a urgência de enviar missionários para outras regiões, para que essas comunidades conheçam a Jesus, que se no momento em que eles não conhecem a Jesus, a sua consciência os salvará? Então, se for assim, se um missionário chegar numa tribo que ainda não conhecem a Jesus, e no momento lá, pela sua consciência, por fazer o bem, ele está salvo. O missionário pregando a Jesus e eles não aceitaram, o missionário estaria estragando esta salvação. Então, não tem fundamento algum em defender que nós seremos salvos de acordo com a nossa consciência. Não, irmão. A nossa consciência nos leva a reconhecer as nossas limitações e, através dessas limitações, reconhecermos que existe um chamado Jesus que é capaz, e só Ele, de nos dar a salvação. O ser humano jamais será salvo pelos seus próprios méritos. Para encerrar, o comentário bíblico de Beacon, na página 55, no Romanos capítulo 12, e versículo 12, ele vai dizer o seguinte: precisamos evitar supor, no entanto, que Paulo deseja mostrar como os gentios podem ser salvos, porque muita gente defende a sua tese que será salvo através da sua consciência usando esse versículo, apesar de não terem recebido a lei. Ninguém, tudo bem que no direito a lei ela não retroage para prejudicar ninguém. A lei ela não pode retroagir. Mas no Evangelho é diferente. Por quê? Aí o comentário de Champlin do Novo Testamento vai dizer o seguinte: por conseguinte, o que o apóstolo Paulo queria demonstrar é que todos precisam urgentemente da graça de Deus, através de Jesus Cristo, que foi dada, que nos vem através de Cristo. Então, elimina essa questão que nós seremos salvos. Agora, claro, aquele que não conhece a Jesus, eu estou falando daquele que nunca ouviu a mensagem da cruz, através de Cristo, a fim de serem justificados e regenerados, pois o princípio legal, ou o princípio da consciência, ninguém será salvo pelo princípio da consciência, irmão, a não ser que nossa consciência nos leve à graça que foi derramada através do sangue de Jesus. Para reforçar ainda, o mesmo comentário na página de número 710 vai dizer o seguinte: a ausência de lei não garante a salvação. Pelo contrário, ela garante a perdição. Então, meus irmãos, que nós possamos passar para os nossos alunos, na próxima aula, que a consciência, ela é um sensor colocada, seja na alma, seja no espírito. Nós cremos que é no espírito, mas é um assunto que vai ficar muito longo se nós formos defender a nossa tese. Como maioria, há uma grande dúvida entre os teólogos acerca da localização, como diz o pastor Antônio Gilberto em seu livro. Não importa, meu irmão, aonde está localizada a nossa consciência. Importa que Deus colocou a nossa consciência, independente de crente ou não, para nos mostrar que existe uma lei moral, e essa lei moral nos faz reconhecermos que nós somos limitados e que não conseguimos de modo nenhum obter a salvação sem o conhecimento da cruz do Calvário. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.